Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre notícias que circundam nosso mercado, em particular o mercado de ações, e que, olhando para essas notícias da forma mais ajustada, isto vem, lá no final das contas, a nos ajudar a melhorar as nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 2 de setembro de 2024 e o que circulou por esse final de semana foi, pelo menos o mais relevante, notícias no entorno da plataforma X, antigo Twitter. Também nós vamos falar sobre o Boletim Focus, como é que ele se apresenta, algumas surpresas para esta segunda-feira, lembrando que o Boletim Focus ele sai sempre às sextas, e uma notícia aí da Caixa Seguridade, onde a gente pode colocar ela como uma notícia interessante e, por fim, vamos dar uma olhada nesse conflito que vinha ocorrendo no Brasil e que lá no final das contas só gera insegurança. Agora são 10 horas e 34 minutos, então faz 35 minutos que abriu o mercado. A nossa Bolsa de Valores ela baixa aqui dos 135 mil, caindo 0,74%. Não tem nada demais, um dia morno no nosso mercado, até porque, pelo menos o que eu consegui perceber, é que o final de semana foi só no entorno das confusões do nosso judiciário e a plataforma X. Na verdade, a gente até precisa olhar um pouquinho para isso, porque a partir daí isso gera um conjunto de informações, e essas informações, se elas vão permeando, pelo menos a mídia internacional, pode trazer alguma questão envolvendo aí a nossa Bolsa de Valores. O IRB, R$ 48,80, subindo 0,87%, se mantendo bastante firme na proximidade dos R$ 50. Mas nós estamos, nesse momento, de olho, de fato, na Taesa. Eu já tinha mencionado isso anteriormente, agora está a R$ 11,67. Acredito que abaixo dos R$ 11,50, talvez volte a fazer um aporte regular. Nesse momento, a ação está caindo 0,85%. E como eu disse, não tem nada demais, é apenas o mercado que subiu bastante, dando uma recuperada aqui, indo em direção a essa linha verde, que é a média móvel dos últimos 31 dias. Então, volta e meia, esta linha do nosso gráfico de velas, ela vai cruzando, batendo na linha verde, às vezes refletindo para cima, às vezes refletindo para baixo. Quando ela vai na direção, normalmente, principalmente depois de ter subido, é quando surgirão as oportunidades para nós. E se passar demais, a gente acompanha com mais precisão e até com mais interesse, porque pode ser que surjam até maiores oportunidades. Olhando agora para o Boletim Focus, o Boletim Focus ele sai às sextas-feiras e é divulgado na segunda, logo cedo da manhã. E tem algumas informações aqui interessantes. Veja que o mercado ele não está muito confiante com relação à nossa inflação. Semana passada era de 4,25% o IPCA e agora está em 4,26%, subindo gradativamente. Isso é um indicativo de que provavelmente os juros não devam baixar até o final do ano, inclusive com outras informações que nós já trouxemos aqui no canal, uma tendência de crescimento desses juros, talvez podendo fechar aí perto dos 11% a taxa Selic no final do ano. Mas vamos acompanhando, por enquanto o mercado está bastante cestroso, bastante desconfiado em relação à inflação. Com relação à Caixa Seguridade, ela fez um comunicado ao mercado e veja que esse comunicado ele sai no dia de hoje, saiu logo cedo da manhã. Uma informação interessante porque nessa data, no dia 2, as ações de emissão da companhia, da Caixa Seguridade, ingressaram na carteira do índice Ibovespa, aquele índice que nós vimos agora há pouco, não, Ibov, às vezes chamado de Ibov e às vezes de Ibovespa. Mas a Caixa Seguridade ela não está só no Ibovespa, ela está aqui no Brasil 100, o BRX, são as 100 principais, o GPTW, B3, Brasil Amplo, IBRA, o DIV, que a gente acompanha aqui no canal, porque são aquelas pagadoras de dividendos, tem um índice específico para as pagadoras de dividendos, e tem outras. Uma interessante é essa aqui, ações com tag along diferenciado, o ITEG, você pode acompanhar também
dentro do seu browser. Aqui o pessoal gosta, browser que eu digo é o no book de variação das ações, onde com esse índice, o pessoal que gosta muito de falar do Tagalong pode acompanhar como é que está esse índice para aquelas empresas que têm Tagalong diferenciado. Mas, de qualquer sorte, a Caixa Seguridade tomando, né, cada vez mais um protagonismo, ou estar entre as protagonistas do cenário da nossa Bolsa de Ações. Mas o fato predominante durante o final de semana foi justamente a partir, né, do fechamento da semana passada, foi o que se chamou aqui, né, de bloqueio da plataforma X Twitter aqui no Brasil. Então tem essa confusão que se estabeleceu, nós acompanhamos isso aí com um certo distanciamento, porque afinal de contas o interesse aqui do canal é do ponto de vista de investimentos. Temos uma posição com relação a isso, que não vem ao caso, que, a não ser que alguém realmente se interesse em saber o que nós pensamos sobre isso, a gente traz, mas acho que aquilo que nós pensamos não vai ter influência significativa em relação aos investimentos, ou seja, a carteira do canal, que eu quero dizer. Mas veja que essa figura aqui, que é uma figura proeminente do mercado de ações internacionais, que é o Bill Ackman, ele diz o seguinte, né? Brasil, esse bloqueio que ele considera ilegal da plataforma X pode tornar o Brasil um mercado não investível. Então, são essas primeiras repercussões que a gente começou a tomar aqui. E da onde é que vem isso? Vem do próprio Twitter dele, que ele fez, né? E aqui tem uma tradução, né? Ele considera, né, o fechamento ilegal do Twitter e congelamento de contas da Starlink, porque essas duas empresas, embora tenham um acionista em comum, que é o Elon Musk, na realidade são dois no Brasil, quer dizer, o X não tem mais CNPJ no Brasil, ele fechou o seu escritório, e a Starlink, ela teria um CNPJ diferente. E a decisão do nosso judiciário foi de congelar contas de seria uma empresa terceira, que é a Starlink, só por conta de que existe um acionista em comum, ainda que possa ser um acionista majoritário. Isso aí os juristas já debateram o assunto da questão da legalidade, a maioria não concorda com o fato, mas é esse detalhe que chama a atenção para que essa ideia de o Brasil ser um país, como ele diz, né, com capacidade para receber investimentos ou não, já que gera uma certa insegurança. E se você já ouviu falar, né, da palavra jurisprudência, o juris é referente à questão jurídica, e o prudência, né, de ser prudente. Quando sai a jurisprudência, é essa prudência do contexto judicial, onde na linguagem dentro daqueles que trabalham com direito, eles chamam de a questão ficou pacificada, então todo mundo mais ou menos já sabe para onde é que vai. Quando isso deixa de ser pacificado, então se tira a paz, por isso que é pacificado, a jurisprudência se torna uma jurisimprudência. Então, com novas decisões, aquilo que já era uma questão pacificada, e uma delas é exatamente essa, né, de ter uma terceira empresa só porque tem um acionista em comum sendo penalizado por uma outra que eventualmente pode ter sido considerada como não cumprindo uma ordem judicial. Então é por isso, por esta insegurança jurídica, é que ele está considerando que o país pode se tornar não capacitado a receber investimentos. E se você for aqui na Infomoney, ela tem um segmento lá de informações chamado perfil, e veja que nesse segmento ele foi publicado em algum momento que eu desconheço, mas tem vários perfis lá que eles vão discorrendo sobre essas figuras que são mais proeminentes no mundo dos investimentos, principalmente no contexto internacional. Então, o Bill Ackman se trata de um bilionário e polêmico investidor ativista. Veja que aqui aparece essa palavra ativista, que ela é muito esquisita, né? Como assim um investidor ativista? A gente precisa, às vezes, dar uma depurada um pouquinho sobre isso, não sem avançar, não avançando muito, porque realmente perde o interesse do que nós queremos tratar aqui. Mas ele tem a sua carreira
como gestor, né, marcada por controvérsias. Ele é gestor de fundos e ela foi permeada por momentos visionários e também de grandes prejuízos. Então nasceu em 66 em Nova York. Aqui está a formação, história de base, né, e também de administração. Trabalha como investidor. Ele se intitula investidor ativista. Então é colocado como ativista porque ele se coloca nessa condição. E tornou-se conhecido no mercado financeiro por suas opiniões fortes e por travar diversas batalhas corporativas. Então, ativismo aqui é nesse sentido, né, do conflito. Depois, lendo a reportagem aqui, eu pude entender. Ele teve envolvimento com a questão aqui da Herbalife, teve perdas lá com a primeira empresa que ele abriu, mas os ganhos dele vieram na crise de 2008 e também na crise de 2020, quando do período pandêmico. Aqui vai explicar quem ele é. A primeira empresa que ele teve, que não foi... na verdade, a primeira empresa que ele teve nem foi essa. A primeira foi essa aqui, ó. Gotham Partners, que não andou para frente. Depois essa Pershing, ela sim, essa decolou. E ele trabalha aqui com negócios de alto risco. O que quer dizer isso? Ele é, lá no final das contas, um especulador. Sem demérito, eu digo isso, a especulação. É só porque ele não é de fato um investidor, né, que coloca o recurso para que haja o desenvolvimento e com o crescimento ele vai obter os seus ganhos. Não, o especulador atingiu o seu objetivo, ele está fora. Tanto que a gente vai ver aqui, ó, que uma de suas apostas, e o investidor de fato ele não faz aposta, né, mas uma das apostas mais bem sucedidas envolveu a MBIA durante a crise de 2008, que eu mencionei agora há pouco. E aqui vai contar também os altos e baixos que ele teve. O fato mais preponderante que eu acho que aconteceu foi com relação a esse caso da Herbalife, que ele acabou denunciando lá como um esquema Ponzi, né, esquema de pirâmide. Mas enfim, a gente já sabe quem é. Nós estamos falando então, não é de fato do investidor, mas do especulador. Ele vem a países como o Brasil, coloca o seu recurso, atinge seu objetivo, depois ele vai para outro mercado. Mas, de qualquer forma, é um nome proeminente, um primeiro a dizer, olha, o Brasil pode ser que não seja bom para se colocar esse capital. E aí o capital não vem, nosso mercado encolhe, né, numa tendência natural, se a ideia ela acaba se espalhando. E por falar em ideia que acaba se espalhando, eu peguei essa reportagem aqui do New York Times, mas eu não gosto muito de fazer tradução porque eu sou muito ruim fazendo isso. Mas você pode ir atrás da reportagem, colocar no Google lá e traduz para você. E eu não estou também interessado no todo da matéria, embora eu tenha lido toda ela, mas aqui até escrevi errado, aqui, trouxe errado para cá, é Américas, né? Dentro do New York Times tem o item Américas. E veja que é como o Brasil, né, em experimentar essa luta contra a fake news, acabou levando ao banimento do X aqui no Brasil. Isso está no título. Quem é que assina essa reportagem? É o Jack Nickas e a Kate Conger. O Jack Nickas aqui, ó, é um repórter que ele está no Rio de Janeiro. Não sei como é que a gente tem a sua base no Rio de Janeiro. E a Kate Conger, ela tem a sua base em São Francisco. Se você for até o final aqui da reportagem, veja que é uma reportagem que eu nem marquei ela, porque na verdade eu não quero avançar muito sobre ela, mas aqui tem mais detalhes sobre o Jack Nickas e a Kate Conger, e você pode saber onde eles estão de fato lotados, né? Então tem a base dos seus escritórios. Mas se você for olhar aqui para o subtítulo, o combate à desinformação, ou melhor, para combater a desinformação, o Brasil deu a um juiz amplos poderes para policiar a internet. Agora, depois que o juiz acabou aqui por bloquear o X, algumas pessoas, né, ficam imaginando se essa foi uma boa ideia. E durante toda a reportagem, eu não vou entrar no mérito, o The New York Times ele tenta colocar, os repórteres, né, tenta colocar, e eu gosto disso nessas reportagens, ele tenta colocar sempre as duas visões. Vai falar, inclusive, daqueles atos de vandalismo do dia 8 de janeiro de 2023, que é quando a questão, né, do juiz em tela,
ficou mais evidente e à medida que o tempo foi passando, houve uma concordância de vários segmentos, de que as coisas que estavam sendo feitas tinham esse caráter aí de entregar poder justamente para que lá no final a ideia principal fosse esta luta aqui contra as fake news. Então, é por trás disso, e agora com essa ideia do banimento, todos eles estão tentando olhar para um lado diferente. Talvez não tenha sido uma boa ideia, talvez o caminho melhor não tivesse sido esse. Então ficou uma luta ali entre dois pontos. Tem uma parte mais, digamos assim, mais afetada, né, pelas decisões do juiz, que está basicamente num segmento político. Novas informações virão com o passar do tempo, justamente tornando isso mais claro. E tinha uma parte que olhava de forma mais prudente, mas agora está dizendo, olha, acho que talvez não tenha sido. E tem outro lado também mais radical, que acha que tem que continuar apertando o cinto aí. Mas a medida acabou indo além disso. Ela saiu do contexto nacional e acabou indo para o contexto internacional. No geral, que eu tenho acompanhado, das leituras, das reportagens, parece que internacionalmente algo que não ficou bem visto. E se isso aí se espalha numa proporção significativa, evidentemente que vai mexer com a confiança do investidor e, consequentemente, vai ter impactos. Se realmente isso aí acontecer nessa escala, o impacto se dá sobre, pelo menos onde a gente consegue enxergar, nossa Bolsa de Valores. Nossa Bolsa de Valores, que é a questão mais relevante aqui para o canal. Então, nós estamos olhando aqui com uma certa prudência, estou usando bastante essa palavra, porque talvez tenha algum efeito sobre a Bolsa, a gente já está vendo, mas ali só aparece como correção. Não é um efeito realmente significativo, até porque se isso aí cai no esquecimento, se as coisas acabam perdendo sua referência, o mercado volta para aquilo que ele era. Mas eu sei que existem muitas outras informações ainda a serem divulgadas. Então, uma tendência de que talvez nos próximos dias, próximas semanas, a nossa bolsa seja empurrada um pouco mais para baixo. Então, nós estamos de olho nisso porque talvez ali surjam algumas oportunidades. E é disso que nós estamos vendo. O restante do país é o Brasil. É isso aí, infelizmente, um momento muito triste da sua história. Uma briga onde é uma confusão que eu não consigo ver razão para ninguém. Mas, enfim, muitos concordaram, muitos fecharam com o que se sucede e, evidentemente, que justamente quem estiver menos preparado vai sofrer consequências, pelo menos é o que eu olho. Para quem acompanha o canal, a recomendação é a palavra principal, né? Prudência. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.